Botian, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 2. Quando o vapor ancorou com um sonoro apito, um bote se afastou da margem remando em nossa direção. O condutor portava apenas uma tanga vermelha. Que terra de bárbaros! Era compreensível, pois, com o calor que fazia, ele dificilmente estaria vestido de kimono. A água brilhava estranha sob o sol intenso. Seria capaz de ofuscar quem olhasse fixamente para ela. Ao perguntar a um encarregado do navio, fui informado ser ali o local do meu desembarque. À primeira vista, era uma vila de pescadores do tamanho do distrito de Omori. Alguém devia estar zombando de mim. Quem, afinal, suportaria viver num lugar como aquele? Porém, eu nada podia fazer. Fui o primeiro a entrar no bote. Em seguida, mais 5 ou 6 passageiros subiram. Depois de 4 caixas enormes também serem desembarcadas, o homem da tanga vermelha voltou remando para a margem. Fui o primeiro a desembarcar ao chegarmos à terra firme, e logo me aproximei de um menino de pé na doca, com o nariz escorrendo, e lhe perguntei onde ficava a escola ginasial. O menino me olhou meio aéreo e respondeu que não sabia. Que caipira imprestável! Ignorar a localização da escola em uma cidade com a extensão da testa de um gato? Nesse momento, um homem vestindo um estranho kimono de mangas curtas e justas apareceu me pedindo para acompanhá-lo. Segui-o até chegar a um albergue chamado Minatoya, ou algo parecido. Algumas mulheres, de vozes desagradáveis, me convidaram em coro a entrar, o que me deixou ainda mais sem coragem de fazê-lo. Ainda de pé no portão de entrada, pedi-lhes que me informassem onde se situava a escola, e quando soube que estava ainda a uns 8 quilômetros de trem dali, fiquei ainda mais desanimado a entrar. Comecei a andar lentamente em direção ao homem de kimono de mangas curtas e justas para pegar de volta as minhas malas. O pessoal do albergue me olhou de cara feia. Logo descobri onde se localizava a estação de trem. Comprei minha passagem facilmente. Subi no vagão que, de tão pequeno, mais se assemelhava a uma caixa de fósforos. Mal avançou ruidosamente por 5 minutos e já era hora de descer. Entendi por que a passagem custara a bagatela de 3 cents. Peguei um rickshaw, mas ao chegar à escola as aulas haviam acabado e não se via viva alma. O zelador me informou que o professor encarregado do plantão noturno saíra para fazer umas compras. Pelo visto, o responsável da noite era muito despreocupado. Pensei em perguntar pelo diretor da escola, mas estava exausto e acabei tomando o rickshaw e pedindo para o condutor me levar ao albergue. Ele partiu vigorosamente e me deixou em frente ao prédio do albergue Yamashiroya. Julguei interessante a coincidência do nome do albergue ser o mesmo da casa de penhores do pai de Kantaro. Fui conduzido até um quarto sombrio no andar superior, sob um lance da escada. De tanto calor, era impossível permanecer ali. Quando reclamei que o quarto era horrível, alegaram que infelizmente todos os demais estavam ocupados. Deixaram as minhas malas sem nenhum cuidado e partiram. Não me restou alternativa a não ser entrar no quarto, suar e suportar. Quando me informaram pouco depois que eu poderia tomar meu banho quente, fui mergulhar na banheira, mas retornei sem delongas. Na volta, ao olhar bem ao redor, notei muitos quartos aparentemente mais arejados e desocupados. Que gente sem escrúpulos! Cambada de mentirosos. A criada veio em seguida trazendo o jantar sobre uma bandeja. Fazia calor dentro do quarto, mas a comida era bem melhor do que na pensão na qual eu residia. Enquanto executava o serviço, a criada perguntou minha procedência e lhe respondi que chegara de Tóquio. Ela comentou que a capital devia ser um ótimo lugar e eu concordei. Quando ela levou de volta o prato para a cozinha, pude ouvir o som de gargalhadas. Tudo era tão ridículo que fui logo me deitar. Mas quem disse que eu conseguia pegar no sono? Não era somente devido ao calor. Fazia barulho. Era 5 vezes mais ruidoso do que na pensão anterior.
Adormeci e sonhei com Kiyo. Ela comia avidamente os sasame de Etigu, inclusive as folhas de bambu que os envolviam. Eu a alertei que as folhas eram venenosas e a aconselhei a descartá-las, mas ela continuou a ingeri-las com gosto, justificando-se tratar, ao contrário, de um remédio. Fiquei pasmo, boquiaberto. Soltei uma gargalhada e acabei acordando. Nesse exato momento, a criada abria a porta de correr exterior. Como na véspera, o tempo estava claro como se atravessasse o fundo do firmamento. Ouvi dizer que se deve dar gorjetas quando em viagem. Contam que quem não o faz acaba sendo tratado com indiferença. De certo, terem me enfiado em um quarto exíguo e sombrio se deveu ao fato de eu não ter dado gorjeta. Sem dúvida, foi por causa das minhas roupas de aparência miserável e por portar malas de lona e um guarda-chuva de cetineta. Apesar de provincianos, eles menosprezavam as pessoas. Pois eu os deixarei de queixo caído com a gorjeta que vou dar. Deixei Tóquio com 30 ienes no bolso, o que sobrara do dinheiro para os gastos com minha educação, subtraindo as passagens de trem e de navio e as despesas diversas. Ainda me sobravam cerca de 14 ienes. Poderia até lhes dar todo esse valor, pois logo começarei a receber meu salário. Mas sovina como é o pessoal do interior, se lhes der 5 ienes, com certeza seus olhos se arregalarão de espanto. Eles vão ver só. Lavei o rosto, retornei ao meu quarto e esperei até a mesma criada da noite passada chegar, trazendo meu café da manhã. Segurando a bandeja, ela fazia os preparativos enquanto ria com escárnio. Que falta de respeito! Era como se diante do meu rosto desfilasse um alegre cortejo. Assim mesmo, sou dono de feições bem mais refinadas do que as dessa criatura. Pensava em dar a gorjeta ao terminar a refeição, mas estava tão irritado que no meio do caminho peguei uma nota de 5 ienes e lhe ordenei que a levasse mais tarde à recepção. Sua fisionomia se tornou estranha. Concluí a refeição e parti de imediato para a escola. Meus sapatos não estavam engraxados. Por ter ido de rickshaw até a escola na véspera, fazia uma vaga ideia de onde se localizava. Depois de dobrar alguns cruzamentos, saímos bem em frente ao portão principal. Todo o caminho de lá até o saguão de entrada era revestido de pedras de granito. Na véspera, quando passamos balançando de rickshaw sobre as pedras, me senti um pouco enfraquecido com o barulho ensurdecedor. No caminho, cruzamos com muitos estudantes vestidos em uniformes de algodão de cocurá, todos entrando pelo portão. Alguns deles eram mais altos e fortes do que eu. Fiquei desconcertado ao me dar conta de que iria ensinar a rapazes como eles. Apresentei meu cartão de visitas e me acompanharam até a sala do diretor. De barba rala, tez escura e grandes olhos, o homem se assemelhava a um texugo. Tinha um ar de extrema arrogância. Entregou-me o documento de nomeação com um grande e imponente carimbo aposto, e me pediu para trabalhar e estudar com afinco. Ao voltar para Tóquio, fiz um canudo com esse documento e o atirei no mar. O diretor disse que me apresentaria aos membros do corpo docente e que eu deveria mostrar a cada um deles o documento de nomeação. Que trabalho inútil! Seria melhor pregar esse documento na sala dos professores por 3 dias do que me entregar a esse ofício enfadonho. Os professores somente se reuniriam em sua sala quando a sirene de término da primeira aula tocasse. Ainda havia muito tempo. O diretor tirou do bolso seu relógio, viu as horas e disse que pretendia conversar aos poucos e com calma, mas em primeiro lugar me deixaria a par dos assuntos gerais da escola. Depois do que começou a discorrer um sermão longo sobre o espírito da educação. Eu, obviamente, ouvia com indiferença, mas no meio da preleção percebi o lugar inusitado onde eu viera parar. Para mim, era impossível proceder conforme me solicitava o diretor. Era um pedido totalmente exorbitante para alguém tão impulsivo como eu. Servir de exemplo aos alunos e ser um modelo respeitado por toda a escola. Segundo ele,
Eu não me tornaria um educador se não entendesse a influência de minha virtude moral para além dos bancos escolares. Haveria alguém de tão nobre caráter que, em sã consciência, se deslocaria para este fim de mundo por um salário de 40 ienes? Os seres humanos, em linhas gerais, se parecem. Imaginava que quando as pessoas se aborreciam, elas partiam para a briga. Mas naquelas circunstâncias eu raramente poderia abrir a boca, quanto mais dar um passeio. Se a função era assim tão complexa, deveriam ter me informado isso em detalhes antes de me contratar. Como odeio mentiras, imaginei que não restaria outro jeito exceto desistir de tudo por ter sido enganado. Recusar o cargo sem pestanejar e retornar a Tóquio. Tendo dado 5 ienes de gorjeta no albergue, em minha carteira restavam apenas 9 ienes. Com tão pouco dinheiro não poderia voltar. Arrependi-me de ter dado a gorjeta. Foi idiotice minha. Mas 9 ienes não são tão desprezíveis. Pensei que mesmo insuficientes para os gastos de viagem, ainda era melhor do que mentir. E por isso declarei ao diretor que me era impossível agir como ele esperava de mim e lhe devolvi meu documento de nomeação. O diretor olhava para meu rosto piscando seus olhos de texugo. Por fim declarou-me, rindo, que suas palavras expressavam apenas seu desejo e que estava bastante ciente de que eu não conseguiria agir exatamente da forma que ele queria, mas que nem por isso eu deveria me preocupar. Se ele sabia disso também, não deveria ter me assustado desde o início. Em meio à nossa conversa, a sirene tocou. De súbito ouviu-se um alarido na direção das salas de aula. O diretor declarou que os professores já deveriam estar reunidos, e entrei com ele na sala. Todos estavam sentados em mesas alinhadas dentro do cômodo amplo, longo e estreito. Vendo-me entrar, todos voltaram os olhos ao mesmo tempo em minha direção, como em um ato previamente combinado. Não costumo ser objeto de curiosidade. Em seguida, conforme me foi solicitado, fui até diante de cada um deles, me apresentei e exibi o documento de nomeação. Em geral, eles apenas se levantavam um pouco da cadeira, faziam uma venia e alguns mais atenciosos pegavam o documento e a princípio o liam antes de me devolvê-lo cerimoniosamente. Dir-se-ia a cena de uma peça teatral encenada em um santuário. Ao chegar ao 15º deles, o professor de educação física, eu estava um pouco irritado por ter repetido o mesmo ato inúmeras vezes. Cada um deles deveria passar por aquilo uma única vez, mas para mim representavam 15 repetições. Eles deveriam ser um pouco mais indulgentes. Entre os professores a quem eu cumprimentava estava o vice-diretor da escola, cujo nome não entendi direito. Aparentemente, o tal homem era bacharel em letras. Isso significava que se formara por uma universidade, o que o colocava na categoria de homem ilustre. Sua voz era doce e estranhamente feminina. O que mais me espantou, no entanto, foi o fato de ele trajar uma camisa de flanela, apesar do intenso calor. O tecido era relativamente fino, mas ele sem dúvida deveria sentir bastante quentura. Por ser um bacharel, era natural que se esforçasse para se paramentar de forma tão meticulosa. Ademais, sendo uma camisa vermelha, parecia usá-la para zombar das pessoas. Tempos depois, ouvi que esse homem trajava somente camisas dessa cor ao longo do ano. Que mania esquisita. Segundo as explicações dele próprio, o vermelho seria um bálsamo para o corpo e aparentemente as camisas eram costuradas sob encomenda por questões de higiene. Uma preocupação desnecessária. Se fosse assim, ele deveria usar também kimonos e saias masculinas hakamás dessa cor. E havia também um professor de inglês chamado Koga, ou algo que o valha, de tez muito malsã. Em geral, pessoas de rosto pálido são franzinas, mas esse homem era descorado e obeso. Quando eu estava no curso primário, o pai de Tami Asai, um colega de turma, tinha cor de tez semelhante. Os Asais eram agricultores, e ao perguntar a Kyo se todos os camponeses têm pele tão cadavérica, ela me informou não ser bem assim, e que no caso dos Asais, a palidez e a obesidade
Eram fruto de comerem abóboras nascidas nas pontas das vergônteas, portanto, verdes. Desde então, sempre que vejo alguém pálido e gordo, digo para mim mesmo que fora castigo por comer abóboras verdes. Esse professor de inglês também deve se alimentar apenas disso. Até hoje não descobri o que significam vergônteas. Perguntei certa ocasião a Kyo, mas ela riu e não respondeu. Provavelmente tampouco ela soubesse. Em seguida, havia outro professor de matemática, como eu, chamado Rota. Era um homem vigoroso, de cabelos cortados rentes como um porco-espinho, e de semblante semelhante aos dos dissolutos monges do templo Eizan. Apesar de lhe exibir de modo cortês o documento de nomeação, nem sequer se dignou a olhar para ele, dizendo apenas: "Ah, você é o novato, não? Venha me visitar qualquer hora. Ha, ha, ha." Por que estaria rindo daquele jeito? Quem se disporia a ir visitar um homem tão destituído de elegância? Daquele momento em diante, resolvi apelidá-lo de Porco-Espinho. O professor de estudos chineses era, como se poderia imaginar, um homem bastante formal. Você chegou ontem. Deve estar exausto. Mesmo assim, já começará a ministrar aulas? Que diligente, disse. Era um senhor de idade simpático. O professor de desenho tinha jeito de artista. Trajava um haori de sukiá folgado e, manejando um leque, perguntou: "De onde você vem?" "Ah, de Tóquio." "Não diga. Que alegria! Então somos conterrâneos. Eu também sou natural de lá. Um Edoko, um filho da antiga Edo." Pensei com meus botões que se um tipo como esse é um filho de Edo, eu preferiria jamais ter nascido lá. Poderia continuar escrevendo sobre cada professor, mas desisto. Isso não teria fim. Por hoje você pode se retirar, e outra hora combine com o professor encarregado de matemática sobre o teor das aulas para começar a ensinar depois de amanhã, disse-me o diretor após terminadas as apresentações. Ao perguntar quem era o professor encarregado de matemática, descobri que era o Porco-Espinho. Que revoltante! Desesperei-me ao saber que seria obrigado a trabalhar sob as ordens daquele homem estranho. Estou bem arranjado. Ele se retirou com o giz na mão em direção às salas de aula, não sem antes dizer: "Diga-me, onde está hospedado?" "Ah, no Yamashiroya?" "Muito bem, darei um pulo lá para conversarmos." Que homenzinho sem noção! Impossível imaginar que ele, um professor encarregado, se deslocaria até onde está seu subordinado para conversar. Bem, de qualquer forma, me admirei por ele não ter me chamado para ir até ele. Depois disso, atravessei o portão da escola pensando em voltar direto para o albergue, mas como não teria nada para fazer, resolvi passear um pouco pela cidade e me deixei guiar pelos meus pés. Vi o prédio da prefeitura, uma construção antiga do século passado, e também a caserna, não tão grandiosa quanto o regimento de Azabu, e também a avenida. Sua largura é cerca de metade da de Kagurazaka, e não lhe chega à altura. Uma cidade insignificante, de 250 mil koku, que cresceu à sombra de um castelo. Enquanto refletia sobre como devem ser lastimáveis os habitantes que se vangloreiam de morar em uma cidade-castelo como essa, acabei chegando em frente do Yamashiroya. A cidade era ainda menor do que me parecera. Provavelmente eu vira tudo o que nela existia. Adentrei o vestíbulo pensando no almoço. A dona, sentada na recepção, se levantou rapidamente ao me ver. "Bem-vindo de volta." Cumprimentou, abaixando a cabeça quase a ponto de tocar o soalho de madeira. Descalcei os sapatos, entrei e logo uma criada apareceu e me conduziu ao segundo andar, explicando que um quarto vagara. Era um cômodo de 15 tatames, de frente, com uma enorme alcova decorativa. Nunca em minha vida entrara em um quarto tão esplendoroso. Como não fazia ideia de quando seria a próxima vez que penetraria em um assim dali em diante, troquei minha roupa ocidental por um hobby e experimentei deitar no meio do cômodo de braços e pernas bem estirados. Foi uma sensação maravilhosa. Logo após o almoço, resolvi escrever uma carta para Kyo.
Detesto redigir cartas, não só por minha caligrafia ser péssima, mas por desconhecer os ideogramas, e também por não ter para quem escrever. Porém, Kiyo deveria estar apreensiva. Seria horrível se ela pensasse que meu navio naufragara e eu, morrido afogado, e, sendo assim, esforcei-me para lhe escrever uma longa missiva. Seu teor é o seguinte: cheguei ontem. É um lugar sem atrativos. Estou alojado em um quarto de 15 tatames. Dei uma gorjeta de 5 ienes ao pessoal do albergue. A dona do estabelecimento se curvou até quase tocar a cabeça no soalho de madeira. Ontem à noite não consegui dormir direito. Sonhei que você comia os sasami até as folhas de bambu que os envolvem. Retorno no verão do próximo ano. Hoje fui à escola e coloquei apelido em todos. O diretor é texugo. O vice-diretor é camisa vermelha. O professor de inglês é abóbora verde. O de matemática é porco-espinho. E o de desenho é fanfarrão. Escreverei mais em breve. Até lá. Ao acabar de escrever, eu me sentia tão despreocupado que me bateu o sono e novamente me estirei no meio do quarto, abrindo amplamente braços e pernas. Dessa vez dormi profundamente sem sonhar. Acordei com o som de uma voz alta indagando: "É este o quarto?" E vi o porco-espinho adentrando. "Perdoe-me por hoje cedo. Eis o seu programa de ensino." Fiquei muito constrangido por ele ter entrado diretamente no assunto, sem esperar sequer eu me levantar. Ao ouvir sobre o programa, logo o aceitei por não aparentar ser nada complexo. De tão fácil, eu poderia muito bem começar no dia seguinte a ministrar as aulas, em vez de 2 dias depois. Quando a conversa sobre o programa chegou ao fim, ele me declarou, como se já tivesse decidido: "Até quando você pretende continuar neste albergue? Vou lhe apresentar uma boa pensão para onde você poderá se mudar." Os donos não concordariam em aceitar um estranho, mas se eu falar com eles, você poderá mudar de imediato. Quanto antes, melhor. O ideal será você ir visitá-los hoje, mudar-se amanhã e depois de amanhã iniciar as aulas na escola. De fato, eu não poderia permanecer para sempre em um quarto de 15 tatames. Provavelmente todo o meu salário não seria suficiente para pagar os custos de estada. É um desperdício mudar-se logo agora que despendi uma boa gorjeta de 5 ienes. Mas era mesmo necessário. Seria mais tranquilo e conveniente fazê-lo o quanto antes. Por isso, agradeci e pedi ao porco-espinho que se incumbisse do assunto por mim. Concordando com sua proposta, fomos juntos visitar a pensão. Era uma casa situada a meio caminho na subida de uma colina, num local muito calmo e afastado do centro da cidade. O senhor Ikagin, o dono, era um marchande de antiguidades, e sua esposa aparentava ser uns 40 anos mais velha do que ele. Na escola ginasial aprendi a palavra witch, bruxa, em inglês, e essa senhora aparentava ser exatamente uma witch. Não vejo nada demais em associar a mulher de alguém a uma witch. Decidimos que eu mudaria para lá no dia seguinte. De volta, o porco-espinho me pagou uma raspadinha de gelo. Quando eu o conheci na escola, tive a impressão de ser um homem maldoso. Apenas afigurava-se, como eu, dotado de um temperamento impetuoso e irascível. Mais tarde, descobri que ele era o professor mais popular entre os alunos.